Você, mulher que já completou os 40 anos ou até mesmo já superou os 50, mas quer se tornar a sua melhor versão nessa fase da vida, você está no lugar certo. E se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreve porque toda semana tem a Pílula da Felicidade 40+. Eu sou Elisa Ribner e já passei por várias fases desafiadoras nessa idade e eu quero te ajudar. E hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Nós ainda estamos na pílula 3, pois estamos analisando cada pergunta singularmente, porque as respostas para essas perguntas é um dos caminhos para você se reencontrar e voltar a sentir entusiasmo pela própria vida, recuperar a sua identidade, além dos papéis que você exerce atualmente. Fazer as escolhas mais conscientes e parar de viver no piloto automático. E hoje falaremos da pergunta número 3. Qual é o talento que você tem, mas que você nunca explorou profissionalmente? Bem, chegar aos 40 é um reencontro, e quando você começa a perceber que passou muitos anos sendo o que precisava ser para dar conta da vida, da família, do trabalho, e de repente surge a pergunta diferente: o que realmente tem a ver comigo? O que realmente eu gosto de fazer? Qual é o meu talento? O que eu faço que flui naturalmente? Porque certamente existe algo dentro de você que sempre fez os seus olhos brilharem, mas que nunca virou uma profissão. Não porque não fosse importante, mas porque não era o momento certo de você desenvolver aquilo. Existe um conceito que eu gosto muito do Ken Robinson. Aliás, abrindo um parênteses, a maioria das pessoas que eu cito aqui, vocês podem ter acesso a palestras desses profissionais na plataforma do YouTube, uma plataforma que se chama TED Talk. Esse particularmente é um dos meus passatempos preferidos, porque é muito instrutivo e você pode ouvir enquanto cozinha, lava uma louça e etc. Voltando aqui para a nossa pergunta, ele diz que a plenitude acontece quando aquilo que você faz encontra aquilo que você ama fazer. Gente, isso é fantástico. Se você conseguir encontrar essas duas coisas, pronto, você encontrou aquilo que vai te gerar tanto a sua renda quanto a sua alegria, a sua felicidade. Na prática, isso significa que o seu caminho profissional pode estar exatamente naquilo que sempre foi natural para você fazer. E o curioso é que a gente costuma desvalorizar justamente essas coisas, porque são tão fáceis para nós e parece que a gente faz sem nenhum esforço e que todo mundo sabe fazer, mas não é assim. Aquilo que é fácil para nós pode ser uma barreira, uma dificuldade para as outras pessoas. Por exemplo, você pode ter o talento de cozinhar. Eu, por exemplo, eu não sei cozinhar, mas se eu encontro alguém que cozinha bem e que, um exemplo, no final de semana pode me entregar tudo pronto, gente, é claro que eu vou comprar. E parece que se não exige esforço não tem valor, mas tem, gente, não é assim. A gente tem isso na cabeça de achar que porque não gerou tanto esforço para nós, aquilo não é pagável. Pensa assim, o que é tão simples para você fazer, mas que sempre as pessoas pedem ajuda para você porque para elas é complicado? O que você faz tão bem sem perceber nem o tempo passar? Essa é para você refletir. O que você faz e aonde você se sente realmente útil? A resposta a essas perguntas não são aleatórias. Elas podem mostrar habilidades reais que você tem e que podem ser transformadas em renda. Aí entra o medo mais comum. Mas agora já é tarde. Não, não é. Aos 40 você tem algo que nenhuma mulher de 20 tem: experiência de vida, maturidade emocional, senso de prioridade e capacidade de execução. Você aprende mais rápido porque você já viveu mais. Então, em vez de você se perguntar se ainda dá tempo, a pergunta certa para você fazer é: qual é o menor passo que eu posso dar agora? E não precisa ser uma mudança radical. O caminho mais inteligente é começar pequeno, testar. Ofereça para alguém próximo, cobre um valor simbólico, pergunte para os amigos, ofereçam, peça opinião. O que vocês acham disso? Eu tenho a história de uma pessoa que abriu uma hamburgueria fazendo vários hambúrgueres e convidando todos os amigos para comer lá todo final de semana. E a partir da opinião dos amigos, ele selecionou o cardápio dele de hambúrguer e hoje é um sucesso magnífico, incrível.
Veja como você se sente fazendo aquilo de forma mais estruturada. Quando 3 pessoas pagam pelo que você faz com naturalidade, você já não está mais no campo do hobby, você tem um serviço para oferecer. Foi exatamente assim que eu me reinventei profissionalmente aqui na Itália. Lembrando vocês, para aquelas que não me conhecem, eu vendia móveis de alta gama no Brasil. E no começo eu achava que eu só sabia fazer isso. E eu perdia horas, aliás, horas, meses e anos tentando vender móveis na Itália. Até que eu me afundei em uma tristeza profunda, achando que eu nem era mais capaz de fazer nada. Até que Deus me deu uma luz, eu comecei a olhar para dentro de mim e me autoanalisar e fazer todas essas perguntas. Quem sou eu fora de tudo que eu já vivi, das minhas responsabilidades e principalmente a pergunta mais importante: o que eu faço tão bem que eu amo fazer e faço com naturalidade? A resposta veio muito natural, mas é lógico que depois disso eu tive que escrever tudo que estava na minha mente, projetar para a realidade, pensar como estruturar e executar. E a resposta veio de forma quase lógica: tem que usar o digital, vou ter que usar o Instagram. Então, hoje o digital facilita muito esse processo. Aquilo que você sabe fazer pode ser ensinado, organizado, transformado, de repente, numa consultoria, um conteúdo de experiência. Não é sobre virar uma influencer, é sobre você transformar a sua bagagem em algo que gere autonomia para as pessoas. Se você estiver em dúvida, faça um exercício bem simples. Pergunte para 3 pessoas próximas o que elas acham que você faz excepcionalmente bem. Anote sem discutir. Quando você vê o mesmo talento, a mesma resposta aparecendo em várias linhas, ali está o caminho, esse é o seu talento, isso é algo que você pode transformar e oferecer para gerar rendas. E o mais importante de tudo, você não está começando do zero, você está começando já com tudo que você viveu até aqui a seu favor. A confiança não vem antes do primeiro passo, do primeiro movimento, a gente começa a fazer e depois as coisas vão acontecendo. Então comece pequeno, mas comece. O resto você vai ajustando no caminho. Bem, tanta coisa para falar sobre esse assunto, mas vamos lá para a pergunta 4. Quais são os 3 valores dos quais você não abre mão? Essa é uma pergunta que mudou muito a minha vida, porque quando a gente se sente perdida, normalmente não é falta de capacidade, é falta de oportunidade, é um desalinhamento interior. E quando a nossa vida começa a ir de um lado para outro e aquilo que a gente acredita vai para o outro, isso mentalmente é muito cansativo. Mas a maturidade traz uma coisa muito clara: a gente não tem mais energia para viver em lugares, trabalhos ou relações que exigem que a gente se traia por dentro. Antes a gente até tolerava, hoje o corpo sente, a ansiedade aparece, a motivação some, e isso é um sinal de que algo está fora dos nossos valores. Mas existe uma armadilha aqui. Muitas vezes a gente fala de valores que são bonitos no papel, mas que não aparecem na prática. Não é o que a gente diz que é importante, é o que você protege, o que você prioriza com o seu tempo, com o seu dinheiro e com todas as suas escolhas. Vou dar um exemplo para vocês. Se você diz que a família é prioridade, mas organiza a vida inteira em função de um trabalho que te impede de estar presente, o seu valor real não é a tua família, é um reconhecimento. Se você diz que a saúde é importante, mas você não reserva nenhum tempo, nenhum espaço para cuidar de si mesma, ainda não é um valor. É só uma intenção. Valor de verdade te custa alguma coisa, custa seu tempo, uma renúncia, custa dizer não. E aqui entra uma coisa muito importante. Depois dos 40, nós queremos e devemos viver a integridade. Não é sobre ser perfeita, é sobre parar de viver uma vida que não combina mais com quem você é. Porque quando existe uma distância grande entre o que você acredita e o que você vive, a autoestima vai embora. Você começa a se sentir desconectada do mundo e de você mesma. Isso pode até te adoecer, gente, isso é muito sério. Por isso eu sempre te convido a escolher 3 pilares inegociáveis, não 10, apenas 3.
Pode ser a sua fé, a sua liberdade que você não abre mão, a sua saúde, uma verdade, uma lealdade, uma amizade. E como você descobre os seus valores? Olhe para onde vai o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia. Olhe exatamente aquilo que você coloca todo o seu empenho, toda a sua atenção. Eu vou parafrasear aqui uma frase. Aonde está o seu tempo e o seu dinheiro, ali está o seu coração. Não é um julgamento, é um diagnóstico. Quando você tem esses 3 valores claros, uma coisa maravilhosa acontece. Fica muito mais fácil você dizer não. Você para de se explicar, você para de ficar se justificando, para de aceitar coisas que te machucam. Você simplesmente reconhece e isso não está mais alinhado com quem você é, com quem você se tornou. Isso não te endurece, te fortalece, porque pela primeira vez na vida, de repente, você começa a ser construída de dentro para fora. Então, se você quiser fazer um exercício prático hoje, escreva em um papel quais são os 3 valores que você está disposta a proteger com as suas escolhas. E depois de se perguntar, escreva numa agenda. Depois disso, se faça essa pergunta: a minha agenda e a minha rotina estão coerentes com isso? Essa coerência é o que vai te devolver a paz. Essa paz depois dos 40 não tem preço. Bem, chegamos ao final de mais um encontro. Espero que de fato isso possa te ajudar a recuperar toda a sua autoestima. E eu desejo que você se reencontre e tenha uma vida plena, cheia de saúde e realizações. Até a próxima semana. Não se esquece de deixar um like e um comentário, isso é muito importante para mim.